não é só a falta de semicondutores que está atrapalhando a produção e, obviamente, as vendas de veículos no Brasil, né? Sejam caminhões, ônibus, automóveis, comerciais leves, enfim. Muitas outras coisas estão atrapalhando o mercado. Está recuperando? Está. A gente vai ver nesse vídeo exatamente isso, o levantamento que a Anfávia fez, né, dos números até o momento. Mas o poder de compra do brasileiro está menor, está cada vez menor, né? Os preços não param de aumentar, seja de combustíveis, de mercado, de tudo. Isso impacta, obviamente, no bolso do consumidor, do cliente, das montadoras. Mas quem vai detalhar tudo isso para vocês são os diretores da Anfávia, tá? Estou falando do Marco Saltini, que vai falar muito sobre veículos comerciais, portanto caminhões e ônibus principalmente, e o Luiz Carlos Moraes, que é o presidente da Anfávia. Mas antes de começar, peraí, vamos lá, deixa o troféu joinha para mim, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes e vamos ao que interessa. A gente vai tentar explicar aqui para vocês um pouco a situação, mas olhando aí o licenciamento de setembro, no gráfico da direita na parte de cima, em azul, a gente tem aí o mês de setembro, 11.600 unidades, uma queda de 10% em relação a agosto. Eu lembro que agosto foi um mês bastante forte e também não podemos esquecer que no caso específico de caminhões, você sempre tem um delay da venda até o licenciamento, muitas vezes por causa do implemento, muitas vezes porque um frotista decide fazer o licenciamento da sua frota num mesmo momento, então ele espera para receber produto, e isso às vezes pode criar, né, algumas situações um pouco específicas para cada mês, então é sempre difícil a gente olhar o mês muito pontualmente. Mas, de fato, a gente continua num trend interessante aí, mudamos de fato de patamar. Então, se a gente falasse aí numa média de 12 mil unidades por mês, isso em relação a setembro do ano passado, a gente já tem um número quase 60% maior. Vamos lembrar que no segundo semestre do ano passado a gente já estava numa situação mais estabilizada, né? Então, de fato, o segmento de caminhões aí continua bastante demandado pelo mercado. No caso acumulado do ano, nós atingimos 95.300 unidades, é o gráfico da direita embaixo, né? Ainda em azul, as barras em azul, o que dá 60% mais do que 2020, mas aí essa comparação sempre tem a questão da pandemia em 2020. Mas se a gente olhar um pouco antes, os anos de 2018, 2019, a gente nota que a gente vem, de fato, num crescente pós-crise de 2015, 2016, onde o segmento de veículos pesados foi muito afetado. Então a gente vem numa recuperação. Se a gente tirar aí o ano de 2020 em função da pandemia, a gente percebe esse crescimento do mercado. Então são números ainda bastante robustos, né? Olhando o segmento de ônibus agora em cinza, né, o mês de setembro foram 900 unidades contra 1.300 de agosto, uma queda de 33%. Relativamente já esperada, a gente vem dizendo isso já desde o ano passado, que o segmento de ônibus é o mais afetado aí pela pandemia, não muda de fato a situação. A gente teve aí volumes mais expressivos em função do programa Caminho da Escola, e vocês também sabem que da última licitação, não a que foi feita esse ano, ainda há alguns veículos sendo licenciados nesses meses, poucos veículos, mas, por exemplo, esse mês o Caminho da Escola respondeu por 21% do licenciamento de ônibus. A gente teve 15%, por exemplo, ônibus rodoviário, os ônibus urbanos 18%, e se a gente entrar no segmento de micro e mini ônibus, 33%. Então são volumes que ainda baixos em função dessa situação do segmento mais fragilizado de ônibus. No ano, chegamos a 10.900 unidades, comparado com 2020, sempre a gente fala que tem a comparação com 2020, sempre não é muito boa, mas é um crescimento de 10% aproximadamente. Mas se a gente olhar
nos anos anteriores, 19, 18, a gente nota aí que esse crescimento que vinha acontecendo, no caso de ônibus, ele estagnou um pouco. Agora a gente tem uma expectativa que a licitação desse ano do Caminho da Escola, que foi realizada na metade do ano e que deve começar já a aparecer alguma coisa no licenciamento no final desse ano, provavelmente em dezembro a gente deva ter algum licenciamento do Caminho da Escola desse ano, da última licitação. Então, em linhas gerais, nos segmentos, eu não coloquei aqui, mas caminhões, esse foi o pior resultado que a gente teve desde junho de 2021, muito recente, mas é o melhor setembro desde 2013. E o acumulado é o melhor acumulado desde 2014. Que comprova aí o que eu venho dizendo sobre esse crescimento do mercado depois daqueles anos muito ruins da crise que a gente passou aqui. E o ônibus, o acumulado é o melhor desde 2019, mas é o pior setembro desde 2016. Em caminhões, no gráfico da direita em azul, setembro foram 13.800 unidades, uma queda de quase 8% em relação a agosto, que tinham sido 15.000 unidades, mais 46% mais do que setembro do ano passado. Então a gente continua aí percebendo esse ritmo forte de produção. E é claro que nós também, o segmento de caminhões e ônibus, não é imune a toda essa falta de componentes, e também são volumes menores, né, comparados com veículos leves, mas eles acabam impactando também as empresas. No caso do acumulado ano, a gente chega a 118.000 unidades, 100% mais do que o acumulado 2020, mas como a gente sempre diz, não é muita referência. Mas se a gente notar o acumulado comparado aí com 2019, 2018, a gente vê que a gente realmente está num patamar completamente diferente no caso de caminhões. Ele no caso do mês de setembro, o pior mês de setembro, não, desculpa, melhor mês de setembro desde 2013, e o acumulado é o melhor também desde 2013. Né? No caso de ônibus, a barra cinza, em setembro foram 1.200 unidades produzidas, contra 1.500 no mês de agosto, uma queda de 20%, comparando com setembro do ano passado, uma queda de 38,8%, e aqui claramente tem essa influência do Caminho da Escola. No ano passado, no semestre principalmente, a gente tinha os volumes de entrega do Caminho da Escola, então essa produção atual ela sofre um pouco porque você ainda não começou a produzir, deve estar começando a produzir agora, os primeiros veículos dessa nova licitação e que vão chegar no mercado encarroçados no final do ano, como eu disse anteriormente. No acumulado do ano, a gente chegou a 14.600 unidades, 4,95% maior do que o acumulado 2020, mas bem inferior aos acumulados de 2019 e 2018. É o pior resultado desde dezembro de 2020 que a gente tem de ônibus, o pior acumulado, pior setembro desde 96, e no caso do acumulado ele é o melhor desde 2019. Né? Então a gente acaba percebendo aí que de fato o segmento de ônibus ele continua sofrendo bastante aí. A expectativa é que com a nova licitação do Caminho da Escola a gente consiga uma melhoria aí mais para frente, provavelmente mais significativa no próximo ano. Luiz, com você. Ok, obrigado, Saltini. Então agora vamos ver como é que ficou o estoque no final do mês. Então o estoque fechou com um pequeno acréscimo, mas é muito pouco, continuamos ainda com estoque muito baixo. Fechou com 86.000 unidades aproximadamente, sendo 52.000 unidades nas concessionárias e 34.000 unidades nas fábricas. Isso significa 17 dias de estoque, continua um estoque muito baixo. A gente tem observado e tem mostrado isso para vocês desde o final do ano passado, o estoque muito baixo por conta das restrições, das dificuldades que nós temos reiterado várias vezes, semicondutores, falta de pneus, falta de semicondutores, dificuldades na logística e assim por diante.
como a gente tinha sinalizado para vocês, a gente vai começar a divulgar para vocês de forma mensal como é que está dentro do total de licenciamento, quanto que é de veículos com as novas tecnologias, né? Então, no caso de automóveis comerciais leves, né, separando elétricos, híbridos, a fonte de informação é o Renavan, né? A gente, como é a primeira vez, a gente está mostrando a série histórica aqui, né? Logicamente, 2006, praticamente nada, né? E aí, aos pouquinhos, estamos começando a ter volumes mais importantes. Os dados aqui que vocês estão vendo até 2020 são dados anuais e 21, janeiro a setembro, para dar uma ordem de grandeza de como está a situação em termos de licenciamento. A barrinha azul são os veículos híbridos, que é a sua grande maioria. Vocês podem ver que até setembro, 22.700 veículos híbridos foram registrados aqui no Brasil e elétricos, 1.423. Né? Então, isso significa, em relação ao total emplacado até agora, 1,6%, né? Do total emplacado com as novas tecnologias. Então, a gente vai começar a mostrar. A gente ainda está tratando, alinhando os dados com o Renavan para ter mais facilidade, inclusive desdobrar isso no futuro próximo em veículos por elétricos, plug-in, etc. Mas, por enquanto, é essa a base de dados que a gente tem. Da mesma forma que nós abrimos para vocês os veículos de novas tecnologias, nós estamos mostrando na parte inferior do gráfico para veículos pesados, tá? Também a série histórica, e aqui nós estamos abrindo em elétricos e veículos a gás. Basicamente, o que é relevante é 2019, 2020 e janeiro a setembro de 2021. Essas duas barras maiores aí, em 2012 e 2013, são veículos trólebus que foram trocados aqui em São Paulo, né? E por isso que dá essa subida, né? Mas a gente começa a observar agora, e vocês vão observar daqui para frente, né? Aos pouquinhos também um aumento importante de veículos com as novas tecnologias, também para veículos pesados, né? Então, o laranja são os veículos a gás, né? Que algumas montadoras estão investindo nessa tecnologia, e verdes aqui são os veículos elétricos, né, representando 0,2% do total que foi emplacado para veículos pesados de janeiro a setembro. Então, a nossa intenção é divulgar isso para vocês mensalmente, através das informações aqui na coletiva, e nós vamos também, provavelmente, a partir de janeiro, abrir com mais detalhes, se possível, trabalhando junto com o Denatran, para ter os dados base sempre do Renavan. A gente pretende também incluir nossa carta de forma estruturada, de forma separada. Então, como nós combinamos, então a gente está mostrando para vocês a evolução das novas tecnologias no emplacamento aqui no Brasil. Ok, no próximo slide vem a pergunta: como é que nós vamos terminar 2021? Né? A gente tem falado, e vários executivos do setor têm falado muito das dificuldades na logística, né? Falta de containers, atrasos, né? De fretes, tentando trazer peças por frete aéreo, também com dificuldades. No começo do ano, muita falta de componentes de aço, plásticos, resinas, borrachas e tal, e agravado ainda mais com a questão dos semicondutores. O Brasil não é diferente do mundo, né? Nós estamos enfrentando as mesmas dificuldades aqui no Brasil. A gente mostra para vocês a produção, os mesmos números que eu mostrei agora no slide anterior, os 2.129.000, crescimento de 6%, ou 2.219.000, crescimento de 10%, e a partir daí a gente extrapolou qual seria, com essa produção, quanto poderia ser destinado à exportação. Então, no próximo slide, a gente está imaginando que seria para exportação destinado aproximadamente 356.000 unidades, ou no cenário um pouquinho que tenha uma produção um pouco maior, poderia ser possível atender a exportação com 377.000 unidades. E como consequência, no próximo slide, a gente consegue visualizar o que significaria isso em termos de mercado interno. Então, a gente poderia ter um mercado interno, emplacamento no Brasil, no cenário conservador,
2 milhões e 38 mil unidades de emplacamento no Brasil, incluindo os importados, ou um cenário de 2 milhões e 118 mil unidades, com um crescimento de 3%. Então, quando vocês olham a coluna laranja, aí que vocês estão vendo, a nossa última previsão era 2 milhões e 320. Então, mesmo nos dois, em qualquer um dos nossos cenários, nós estamos reduzindo, né, a nossa emplacamento previsto para esse ano. É muito difícil afirmar qual vai ser o valor, porque a gente não tem o controle 100% da produção, a gente depende desses desafios que a gente comentou, então a gente pode ir de 2 milhões e 38, que significa, em relação a 2020, uma queda de 1%, né? Ou no cenário mais otimista, ou menos pessimista, vamos mudar um pouco, significaria um pequeno crescimento de 3% no emplacamento aqui no Brasil. Nas exportações, a gente também deu uma calibrada, ajustou para baixo, porque a restrição na produção também significará uma restrição também na disponibilidade de veículos para o mercado externo. Então, a gente baixou de 389 para 356 ou 377 mil, dependendo do cenário que você analisa. E isso é a nossa visão, vamos dizer assim, até o momento, tá? Então, no último slide, a gente tira a projeção de julho, né, porque ela talvez não faça mais sentido, e a gente terminaria a nossa apresentação aqui mostrando esses dois cenários aqui, que infelizmente é o que nós temos no momento, como condição de avaliar. Como eu falei, a gente não partiu do mercado, a gente acha que o mercado estaria disposto a comprar mais de 2 milhões, 118 mil unidades, com certeza. Tem muito cliente esperando veículos novos, como vocês têm observado, prazos de entrega de 60, 90 dias. Nós temos também encomendas das locadoras também que estão aguardando volume. A gente também tem, no caso da exportação, clientes esperando nos diversos países da América Latina. No entanto, a gente está limitado pela produção. Então, dessa vez, em vez de começar pelo mercado, nós começamos pela produção e a gente espera, se possível, ter uma produção melhor. A gente conversando com as montadoras estão fazendo um esforço enorme para estar mais na última coluna, né? Buscando ao máximo ficar próximo da última coluna, que é a coluna azul mais escuro, portanto, puxando um pouco mais a produção o máximo possível, né? Essa a gente tem conversado com eles até eventualmente um pouco mais do que nós estamos mostrando aqui, mas esse é o cenário que nós estamos imaginando possível. Obviamente, existe o risco de a gente não conseguir os semicondutores, ter atraso, falta de pneus, falta de outros itens também, e ter problemas na logística e a gente ficar também próximo ao cenário azul claro, né? Então, a mensagem para vocês é mais um ano desafiador, né? A gente imaginava que a crise ia ser difícil, a recuperação ia demorar. A gente até mostrou lá que não seria em V o nosso retorno, seria uma coisa mais parecida com o símbolo que os economistas chamam retorno no sinal da Nike, e está se confirmando, né, infelizmente, pelas razões que a gente já tem falado para vocês. É por isso que vocês estão divulgando também férias coletivas, layoff, PDVs, inclusive, estão sendo abertos, porque a gente está tentando gerenciar essa restrição na produção, e essa dificuldade a gente vai continuar observando em outubro, novembro e dezembro, mas eu deixo a mensagem aqui que realmente, falando com as montadoras, estamos fazendo um trabalho incansável para tentar puxar o máximo para o cenário mais ou menos pessimista, vamos dizer assim, para poder puxar e atender os nossos clientes, tanto no mercado interno como no mercado externo.